Bom, galera, já dá pra ver que o Nintendo Switch não veio numa era muito boa. Já dá pra ver que ele estava numa era de crise, né? O seu antecessor, o Nintendo Wii U, já estava numa era muito ruim para poder se cultivar alguma coisa. Só que a Nintendo ela tinha que apostar em alguma coisa, ela tinha que apostar em algum tipo de videogame, porque já tinha mais de 7 anos com o Wii U e ela precisava mudar alguma coisa. Então ela resolveu fazer um videogame que possa juntar a ideia do Wii U e aprimorá-la da melhor forma possível. Um modelo híbrido, mas que você pode jogar na televisão. Eu apresento para vocês o Nintendo Switch. A Nintendo queria apostar num modelo que, se você conseguisse colocar o seu videogame ligado dentro de uma dock, ele ia transmitir a imagem dele para a televisão. E foi desse jeito, com a Nintendo se redescobrindo e colocando jogos de Wii U para Nintendo Switch muito mais aprimorados e adaptando a fórmula que o Nintendo Wii U tinha, colocando para o Nintendo Switch, a Nintendo conseguiu fazer algo inesperado. Ela foi redescoberta no mercado e tudo o que ela fez a partir dali começou a ser divulgado de forma extraordinária. Não era tão visto a Nintendo tão ativa desde 2010, no lançamento do Nintendo Wii. Aqui no Brasil também temos uma visão muito doida da Nintendo. A Nintendo nunca foi tão presente no Brasil. Ela nunca esteve ali diretamente com a gente. Na época do Wii U, ela esteve minimamente presente, mas nada muito grande. Agora, no Nintendo Switch, a gente tem uma gigantesca aba aberta para comunicação com a Nintendo. Ela fala muito aqui no Brasil e etc. Nos anos 80 também não tinha muito isso. A Nintendo ela só falava com a gente por empresas que faziam cópias, entre aspas, né? Emuladores, como eu posso dizer assim, que podiam transmitir os seus jogos para cá, porque a Nintendo não tinha total confiança na gente para mandar os videogames dela para cá. De uns anos para cá, dos anos 80 até 2025, a Nintendo evoluiu de uma forma inesperada. E para falar a verdade, para você avaliar tudo que a Nintendo já fez, o Nintendo Switch foi o videogame que mais teve inovação, entre aspas. Foi o videogame que mais teve potência, que mais inovou em questão de jogos e que mais... Nossa, foi muito doido. O Nintendo Switch ele deu uma endoidada na Nintendo, que eu chamo assim, e na minha opinião é um dos melhores videogames mais inovadores, mais legais, com jogos fantásticos da empresa toda. Sim, eu tô falando em questão de Wii, em questão de Wii U, que já é uma porcaria, o GameCube, Nintendinho, Super Nintendo, Game Boy, tudo isso não pode se comparar ao Nintendo Switch. Óbvio, todos eles são muito importantes para a história, são videogames muito bons, mas comparando para o Nintendo Switch, a potência que ele teve no mercado nesses últimos 8 anos foi muito grande. E agora, com o Nintendo Switch 2 na porta, a gente tem que fazer uma despedida para ele. Oi galera, beleza? Eu sou o Nintendano, só que o Nintendo do futuro, 2 dias depois da gravação dessa primeira parte do vídeo. Tá faltando 2 dias pro Nintendo Switch 2 lançar. Sim, exatamente. Eu vim aqui para recapitular tudo que o Nintendo Switch 1 foi para a empresa dos videogames. Bem, todo mundo sabe que o Nintendo Switch ele foi um videogame que teve um patamar de fama muito acima de todos os outros videogames. Quando eu digo patamar de fama, não é no mundo dos games, e sim no mundo geral. Até a avó do Carlinhos da esquina sabe o que é Nintendo Switch. A bisavó do Carlos, pai do Carlos, também sabe o que é Nintendo Switch. Ou seja, o Nintendo Switch ele alcançou um nível de patamar tão grande que conseguiu atingir gerações que provavelmente nem sabiam o que era um videogame. Com jogos simples, clássicos e que já existem há muito tempo, né? Que nem esse carinha aqui chamado Mario. Também pegaram gerações muitos atrás. Tem uma cachorra que também tá querendo jogar no Nintendo Switch aqui atrás. Vamos fingir que ela não existe, tá bom? Eles conseguiram chegar num patamar de fama com jogos de clássicos, jogos que já eram conhecidos, com jogos novos, com mecânicas novas, que pegaram pessoas que nunca imaginariam jogar um videogame. Porque o nível de videogame hoje em dia é um nível que você precisa já ter uma habilidade já adquirida há tempos para poder jogar. Hoje, para jogar God of War, você tem que aprender já todas as mecânicas já de antes. Para você jogar um Super Mario, não. Para você jogar um Super Mario, ele te explica tudo de novo, de uma forma simples, porque as mecânicas elas são simples. Ou seja, o Nintendo Switch ele conseguiu alcançar todos os públicos que ele queria. Seja o público infantil, o público dos adolescentes, né, o público dos adultos e o público idoso também.
Conheço muito idoso que joga no Nintendo Switch de vez em quando, porque tá lá no trabalho de asilo lá, cuidando dos outros velhinhos, essas coisas, jogando no Nintendo Switch. Conheço alguns. Então, simples, o Nintendo Switch ele foi um videogame que alcançou um nível de patamar muito grande. E esse nível de patamar só pôde ser alcançado por um motivo: pela portabilidade do Nintendo Switch. É muito raro você ver um videogame que você consiga jogar numa tela de televisão e numa tela minúscula que caiba na sua mão. Eu consigo botar o meu Nintendo Switch no bolso. Deixa eu fazer um teste aqui. Pronto, meu Nintendo Switch está no bolso. Eu consigo andar com ele no bolso. Cadê? Deixa eu mirar mais para baixo aqui. O Nintendo Switch está no bolso. Só ajeitar um pouquinho mais ele fica normal. Mas o meu Nintendo Switch está no bolso. Posso andar na rua com o meu Nintendo Switch no bolso. Ou seja, ele tem uma portabilidade, ao mesmo tempo de ter jogos fantásticos. Ele tem um jeito de se levar e de se jogar muito diferente do que todos os videogames padrões de hoje em dia. Deixa eu voltar a levantar a câmera. Pronto, levantaram. E isso foi uma das principais um dos principais fatores para o Nintendo Switch ter a fama que ele tem, porque é quase impossível um videogame desses hoje em dia ter uma fama dessa. E os jogos dele também, mesmo numa tela minúscula com uma potência totalmente reduzida, e olha que o Nintendo Switch na televisão já não é uma potência muito grande, ele consegue ter diversos jogos, como Cuphead, Fortnite, Super Mario Bros. Wonder, Mario Party Jamboree, Smash Bros, entre outros jogos que são fantásticos, alguns exclusivos, outros não exclusivos, e os exclusivos desse videogame também foram um grande fator para esse videogame ser fantástico do jeito que ele é. Porque se você for parar para analisar os videogames de hoje em dia, nenhum deles tem uma quantidade de exclusivos tão grande quanto o Nintendo Switch. Isso eu falo porque eu tenho total certeza que a Nintendo é a única empresa que ela foca nos exclusivos e faz jogos quase sempre bons com os exclusivos. É raro você ver um jogo do Mario ruim. Geralmente quando o jogo do Mario é ruim, ele não é ruim pro Mario, ele é ruim pros outros. Porque na patamar do Mario ele tá perfeito. E aí os outros, comparando aos outros que são totalmente... que tem 2, 3 exclusivos, 3 sequências de exclusivos, os jogos são perfeitos, porque você foca em só um. Mas tipo, pro Mario aquele jogo tá perfeito, tá no patamar ótimo. Por exemplo, Super Mario Bros. Wonder. Nintendistas adoraram, todo mundo adorou. Mas caixistas, sonistas não gostaram. Porque não é um jogo no patamar de um God of War, Ragnarok. Não é um patamar de... Ok, eu ia falar Astrobot, mas é bem no patamar do Astrobot. E lança pedra na cara do Astrobot. O Astrobot é humilhado por qualquer jogo do Mario. Mas entende, isso são coisas que você percebendo com o tempo que os exclusivos da Nintendo são totalmente bem feitos. Quase raramente tem um jogo realmente ruim do Mario, tirando o Luigi's Mansion, jogos antigos assim do Mario que tentaram inovar até demais. Eles não são bons, mas também não são ruins. Só não é pro público que a Nintendo queria. Entende? Era para um público muito infantil, para poder aprender sobre geografia, sobre matemática. Eram jogos que foram ficando ruins porque não era um jogo de verdade, era quase uma plataforma de aprendizagem. Agora os jogos realmente que se consideram plataforma do Mario são perfeitos. Super Mario Bros., que é esse painel aqui de trás, é perfeito. O Super Mario Bros. Wonder é perfeito. Mario Odyssey é perfeito. Todos esses são perfeitos porque eles alcançaram um nível de patamar que a Nintendo consegue ter em todos os seus exclusivos. E olha que eu só falei do Mario, porque se você for ver o Zelda, se você for ver Metroid, Animal Crossing, Xenoblade Chronicles X, ou seja, todos esses são fantásticos. Entende? São fantásticos. São jogos que você olhando, e sem contar o Cub, que eu tô vendo o bonequinho do Cub ali, que também os jogos são fantásticos. Mas por exemplo, um Zelda, todos os Zeldas são bons. Você não vê um Zelda que é ruim. Você vê um Zelda abaixo da média do Zelda. Mas não vê um Zelda ruim, lixo, horroroso. Não, você não vê. Você não tem nenhum Zelda lixo. Agora, em outros exclusivos de outras coisas, de outros consoles tem. Não tô falando que a Nintendo tem os seus exclusivos perfeitos. Contanto que Metroid, tem vários jogos da Metroid que eu não gosto, que eu não sou fã. Mas, por exemplo, Metroid Prime, eu adorei. O Metroid Prime 4 aí eu vou jogar também. Ou seja, cara, são coisas que são minimamente notáveis na Nintendo. Enquanto se um jogo exclusivo de outra empresa fracassar, esse jogo vai ser considerado um dos piores jogos que a empresa já fez. Agora, se você por exemplo, quem fracassou aí foi o... Deixa eu lembrar de um jogo que fracassou. O próprio Luigi's Mansion 3 fracassou, entre aspas. O pessoal não falou muito na época. Mas ele não fracassou, ele é um jogo perfeito, maravilhoso, muito bom. O pessoal adora. Só que ninguém comenta muito dele. Agora, se você for ver o Mario Odyssey, é o jogo mais comentado da época, porque ele não fracassou em nenhum ponto. Ele é perfeito também.
Ele é maravilhoso, ele não tem quase nenhuma falha, óbvio que tem, mas com todas as coisas que o jogo tem, essa falha é reduzida para mínima, entende? E isso é normal em qualquer coisa de videogame. Então, por exemplo, estou falando que a Microsoft tem exclusivos fantásticos, mas a Nintendo tem exclusivos mais fantásticos ainda. Não estou falando de qualidade de jogo, isso aí é pessoal de cada um. Não estou falando de como você gosta de jogar um jogo plataforma, de como... isso não importa, isso aí é coisa de opinião. O que importa é tipo, o jogo ele é bem feito porque ele tem que ser, ele é bem feito. E aí nesse caso, os exclusivos da PlayStation e Microsoft, comparados à própria Nintendo, nenhum deles chegam ao patamar de como é que eu posso dizer isso? Perfeição. Não seria essa palavra, mas o patamar de perfeição da Nintendo. A Nintendo não chega no perfeito, mas ela tá aqui. E aí Microsoft e o PlayStation estão um pouquinho abaixo. Elas tentam sempre aumentar a sua capacidade, só que sempre tem alguma coisa que fica muito aparente, algum erro que fica muito aparente. A Nintendo também tem algum, só que o jogo em si ele cobre todos esses erros. Tem casos muito ruins, como Pokémon Scarlet Violet. Minha dicção hoje tá péssima. Scarlet Violet é horroroso. Me desculpa, mas eu não gostei nem do jogo. O pessoal falou que o jogo era legal, mas eu não gostei nem do jogo. O jogo é horroroso. Se você for parar pra ver, os bugs eles cobrem o jogo inteiro. O jogo só ficou famoso por conta dos bugs. Entende? Tem casos assim com a Nintendo. Mas ó, se você perceber, é um caso que eu só consegui lembrar agora porque eu tava olhando pros bonecos de Pokémon aqui no meu cenário. Mas, cara, é uma coisa totalmente mínima. Que se você for lembrar de todos os jogos de Pokémon da franquia, você vai esquecer totalmente do Scarlet Violet e vai lembrar de outros, como Pokémon Esmeralda, Pokémon Red, Pokémon Yellow, qualquer um desses você vai lembrar. E são jogos muito bons, que tem qualidade boa, que tem diversão, que tem tudo muito bem feito. E esse foi uma das coisas que fez o Nintendo Switch ter o seu patamar, os jogos dele. Os jogos dele também são muito bons. Todos os exclusivos dele são muito bons. São jogos que eu não vejo nenhum tipo de erro, tirando o Scarlet Violet, óbvio. Mas tipo, olhando para outros jogos que a Nintendo fez, todos eles são bons. O Zelda Echoes of the Wisdom, que lançou recentemente, é um jogo fantástico, cara. E ele lançou recentemente por um bagulho que parece uma batata. Vocês têm noção que o Nintendo Switch ele foi feito para rodar uma batata? O Nintendo Switch parece uma batata. O processador dele, você consegue botar o processador desse negócio para colocar numa batata e a batata começar a rodar o Nintendo Switch. Brincadeira, óbvio que não. Mas você tem noção que isso aqui era para ser uma batata? Isso aqui roda numa batata. Só que ele roda os jogos mais importantes para era de videogames, o Zelda. O Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom foram importantes jogos para a sociedade do videogame. Entende? Que revolucionaram. Ou seja, eu acho que o Nintendo Switch foi um dos videogames que mais teve influência no mercado. Ele misturou toda essa questão da televisão pro portátil, pegou várias idades, vários patamares de fama que não eram imagináveis para Nintendo na época, porque eles estavam vindo de uma época muito ruim, a era do Wii U, que era uma era que eles fracassaram porque eles não sabiam como fazer aquilo e a tecnologia não permitia. Mas agora, no momento em que a Nintendo foi, em 2017, chegou vendo e falou: a gente consegue fazer esse lançamento esse ano, que a tecnologia permite. Óbvio que o videogame estava sendo feito há anos atrás, mas eu tô falando, em 2017, no lançamento, foi visível que a Nintendo ela sabia que era possível misturar a TV com o portátil, porque a tecnologia naquele ponto permitia. E foi a primeira a tentar uma coisa dessas, uma maluquice dessas. Eu duvido que uma Microsoft, uma Sony da vida ia tentar uma maluquice dessas. Entende? Por exemplo, o Kinect foi uma maluquice que veio depois do Wii, porque o Wii deu muito certo em questões de jogabilidade, o pessoal se divertia, aí pegou várias coisas. O Kinect foi uma aprimoração do Wii Remote, entende? E isso é visível, entende? A Nintendo ela sempre foi assim, de revolucionar, mas no Nintendo Switch ela mandou demais, ela revolucionou muito. E na minha sincera opinião, pra mim o Nintendo Switch é o videogame que mais teve influência no mercado. Bom galera, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi só uma recapitulação de tudo que o Nintendo Switch foi. E eu quero agradecer a Nintendo em si, eu sei que ela não vai ver esse vídeo, mas eu quero agradecer a Nintendo e todos os nintendistas que estão aqui, todos os youtubers de Nintendo que conseguiram fazer essa cobertura toda desses 8 anos de Nintendo Switch que nós temos. Nintendo, você fez um dos videogames que mudou a minha vida. O Nintendo Switch mudou a minha vida, meu modo de pensar em videogames. Foi o que me inspirou a fazer esse canal.
eu acho que a Nintendo ela acertou de uma forma que ela não só inspirou pessoas a jogarem videogame de novo, como inspirou pessoas a começarem a reproduzir conteúdos, porque o único youtuber que eu conhecia na época de Nintendo era o Guilherme Oz. Só que aí do nada começou a brotar Coelho no Japão, Digplay, começou a brotar o quê? O Nintendo Fan, que acabou com o canal ano passado. Um abraço, Nintendo Fan. Eu sei que ele não vai ver esse vídeo provavelmente, mas eu quero dar um abraço pra ele. Vai que um dia ele aparece aqui, ele nem tá andando. Mas é isso, entende? Vários youtubers começaram a fazer os vídeos de Nintendo de novo, ou começaram realmente a fazer. São coisas inimagináveis que você percebendo que há 2 anos atrás isso não existia era bizarro. Era bizarro. Entende? Óbvio, as coisas não começaram na perfeição. O Nintendo Switch começou sem servidor aqui pro Brasil, começou com um monte de coisa que não tava dando certo pra Nintendo aqui no Brasil, que é o Nintendo Switch 2, né? O Nintendo Switch 1. O Nintendo Switch 1 ele fracassou. Ele fracassou legal aqui, porque tipo, não tinha nada pra gente poder ter uma mínima visão de como o videogame funcionava. E aí chegaram os youtubers mostrando que como podia ter uma eShop fora daqui, porque ali não sei o que, aí você colocava no Canadá porque era mais barato. Ou seja, você fazia um monte de gambiarra, porque o pessoal, os criadores de conteúdo, eles faziam isso. Eu comecei um pouquinho depois, mas eu peguei esse meio do Nintendo Switch até o final. Óbvio, eu tinha o Nintendo Switch quase desde o início. Em 2018, 2019 eu comprei o Nintendo Switch e aí até hoje em dia eu tenho ele. Mas o que eu digo, o Nintendo Switch, ele foi o que foi por conta do conteúdo que ele teve. Se não fosse o conteúdo, se não fosse as coberturas de youtubers, o Nintendo Switch não seria nada. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Daqui a pouquinho é o lançamento do Switch 2, gente. Falta 2 dias. Para pensar que há um ano atrás a gente estava especulando sobre esse videogame e agora falta 2 dias. Pensa nisso, pensa nisso. Então se inscreve no canal, ativa os sininhos e é em julho que eu vou conseguir começar a fazer a cobertura do Nintendo Switch 2. Mas relaxa, porque os jogos já estão começando a ficar dublados, o Zelda já está dublado, Donkey Kong já está dublado. Tá fantástico, gente, tá muito legal. E enquanto eu não tenho o Nintendo Switch 2, eu vou fazendo a cobertura devagarinho em outros canais, pegando vídeos, react, dando total crédito a eles. Porque por enquanto o Nintendo Switch 2 pra gente só vai chegar em julho. Beleza? Valeu, falou, fui!